Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, amanhã deste dia de sábado. Louvado seja o nome do Senhor, dia 11 de julho. Estamos praticamente na metade do mês de julho, meus amados. Já passamos do meio do ano de 2020. Estamos também atravessando essa dificuldade dessa pandemia, mas estamos na presença do eterno, poderoso Deus, e Ele é quem tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo está ao controle das suas mãos e tudo está patente aos seus olhos, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor Deus e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore, no livro de Mateus está escrito: não cai uma folha da árvore sem o nosso Senhor Deus e Pai permitir. E até os fios de cabelos da nossa cabeça são todos contados por Ele. Então, engrandecido seja esse Deus, magnificado seja Ele. Por quê? Porque Ele é poderoso e Ele também foi quem fez o céu e a terra e fez a todos nós com as suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida, o espírito de vida dentro de nós. Louvado é este temeroso, né? Quem teme ao Senhor tem princípio de sabedoria. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, nós temos aqui mais um texto nessa manhã desse sábado para ministrarmos uma palavra ao seu coração, ministrarmos da parte do Senhor Deus, uma palavra para que venha, louvado seja o nome do Senhor, edificar a sua vida, alimentar a tua alma e o teu espírito. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é água que sacia a nossa sede e é o pão e também sacia a nossa fome. Está escrito no livro de João. Vamos ler aqui 2 João, capítulo 1, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então, meus amados, o apóstolo João, ele escreve essa carta. Alguns historiadores, pesquisadores falam, têm um entendimento, têm uma linha de pensamento que ele pode ter escrevido essa carta a uma igreja eleita de Cristo. E também pode ter escrito para uma irmã, ao qual ele era o pastor que ministrava a palavra para essa senhora e a ensinava. Mas aqui ele é bem claro quando ele diz: quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha, meus amados, a doutrina de Cristo, ela não é tão complicada e complexa e difícil de permanecer nela. Agora,
nós é que encontramos dificuldades ou criamos dificuldades para perseverar na doutrina de Cristo. Um exemplo, a Bíblia diz que, está nos evangelhos, João, está em Lucas e Marcos, a Bíblia diz que um jovem rico chega diante de Jesus e diz: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: Conhece os 10 mandamentos? Ele diz: Sim, conheço, porque desde a minha infância que meus pais me ensinaram os 10 mandamentos, eu conheço. Bem, meus amados, Jesus, uma certa feita, ele chega para os discípulos e diz: melhor seria não conhecer a doutrina do Pai, e hoje também a doutrina de Cristo, e hoje também a doutrina do Espírito Santo, do que conhecer e não a praticar. Porque conhecermos é fácil, irmãos. Ter conhecimento de uma coisa errada é fácil e prático. Mesmo na área que você não seja capaz de praticar. Ou seja, mesmo na área que seja profissional, vamos falarmos assim. Eu vou falar com respeito à construção civil, que eu conheço um pouco da construção civil. Você não é um predeiro. Segundo, não é um mestre de obra. Terceiro, não é um engenheiro. E quarto, não é um arquiteto. Mas você, quando chega numa casa que ela está feita, você conhece quando ela tem um bom acabamento, uma boa estrutura e é aconchegante aquela casa. Quando ela é feita em uma posição ao contrário do sol para ter sombra, e quando ela é uma casa ventilada, você chega nela e você observa que tem ventilação, porque o vento está a circular dentro dessa casa. Então você tem conhecimento disso. Só que você não pratica a construção, a construir, porque você conhece, mas não pratica porque não se dedicou. Não é dizer que você não poderia saber ou chegar a ser um predeiro, um mestre de obra, um engenheiro, um arquiteto. É porque você não veio ao teu coração o desejo de entrar nessa área da construção, então você entrou por outro caminho, na outra área profissional. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus. O que o apóstolo João diz aqui, do versículo 9, parte A, B: quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha, a perseverança em tudo nas nossas vidas é o mais importante. Se você for um bom profissional, mas se você não perseverar naquela sua profissão que você exerce com amor, com dedicação e com zelo, você vai ser um bom profissional. Você vai ser um bom profissional se naquela profissão que você chegou a se qualificar nela, se você perseverar, se você se dedicar, se você amar, em primeiro lugar, aquela profissão, aí você vai ser um bom profissional na área que você escolher, seja da medicina, seja para ensino, seja para pastor, seja para qualquer área que você escolher. Agora, tem que ter amor, zelo, dedicação, responsabilidade e compromisso, para que você seja um bom profissional e que as pessoas na área do comércio, ela lhe procure, porque você tem a qualificação naquilo que você escolheu e é um bom profissional. Aqui a Bíblia está dizendo que nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, porque quem perseverar na doutrina de Cristo, tanto vai ter a Cristo como também a Deus, o nosso Pai. Então não é doutrina de homens, não é doutrina de outros que já vieram e já foram, é a doutrina de Cristo. Porque se fosse nós termos a oportunidade de ser salvo pela doutrina de homens, Jesus Cristo de Nazaré
não precisava ter vindo a esta terra e ter habitado entre nós e ser crucificado numa cruz, morrer, ressuscitar o terceiro dia, para que nós pudéssemos obter a salvação, que é um dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem reconhece Jesus Cristo como Salvador. Então não precisaria ele fazer isto, porque antes dele vir, existiu os profetas, existiu os reis, existiu os sacerdotes, existiu os ensinos, mas os ensinos dos nossos antepassados, as pessoas não trilharam, não perseveraram, não guardaram e o mais importante, não praticaram a doutrina de Deus. O primeiro homem ao qual Deus decidiu em passar essa doutrina, esse ensinamento, para que alguém não só conhecesse, mas praticasse, e mesmo assim o povo se extraviaram e não praticaram, foi o homem chamado Moisés. Deus deu a ele as tábuas da lei, Deus deu a ele os estatutos, os escritos, os ensinamentos, para que o povo não chegasse só a conhecer, mas a praticar. É tanto que em Israel, lá, uma criança com 5 anos, ele já conhece, decorado, os 5 livros Pentateuco. Mas conhecer não é só o que basta. O conhecer e não praticar é a mesma coisa de você não tivesse, era melhor não ter conhecido. Então Jesus ele chega e fala essa palavra porque ele sabia que desde o princípio, desde o início, desde a fundação do mundo que Deus criou e criou o homem, que o homem desobedeceu a Deus, em conhecendo o que Deus tinha ensinado, em conhecendo o que Deus queria para a vida do homem, mas o homem ficou conhecedor, mas não praticador das doutrinas, dos ensinamentos, dos estatutos do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje, aí seus 70% ou 60% da humanidade, da face dessa terra, procura a conhecer a palavra de Deus, mas uma forma de conhecer e querer ser salvo sem ter a prática da palavra de Deus. E a prática é, em primeiro lugar, quando Jesus Cristo fala com aquele jovem, ele diz: venda tudo que tem, dê aos pobres, siga-me. Que ali foi só uma parábola. Mas o mais importante dessa conversa, desse diálogo de Jesus com esse jovem, foi quando ele disse: meu pai deixou escrito 10 mandamentos e você citou eles aqui. Eu vejo que você conhece, mas não tem praticado nenhum deles. Quem sabe você acha difícil, impossível, porque são 10 mandamentos. Mas eu vou tirar desses 10, vou tirar 8 deles e vou deixar 2 para que fique mais prático, para que fique mais fácil de você chegar ao céu. Vou tirar 8 desses mandamentos e vou deixar 2. Eu creio que aquele jovem pode ter se alegrado muito quando Jesus disse que ia retirar 8 e deixar 2 mandamentos. E quem cumprisse, e quem cumprir ainda hoje, quem cumprir esses 2 mandamentos, herdará o reino dos céus. Só que, meus amados, vou dizer uma coisa para vocês. Os 2 que Jesus escolheu e deixou é o mais difícil dos 10. Por quê? Porque o mais fácil hoje é você encontrar um Deus na tua frente, seja de gesso, seja de pau, de madeira, seja uma fotografia que seja de alguém, e você se prostrar e adorar. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós achamos, a nossa fé ela flui mais quando tem um objeto na nossa frente para nós
refletir e para nós mirar com as nossas vistas, porque nós somos pessoas que acreditam por vista, muitas das vezes, a maioria das vezes, e não por fé. Mas Hebreus 11, primeiro diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem e que não se vê, mas que nós cremos que um dia vai existir nas nossas vidas, que é a salvação, a vida eterna em Cristo. Jó, ele diz no capítulo, se não me falha a memória, 19, versículo 25, o meu Redentor vive, e por fim dos tempos, eu verei ele face a face como ele é, porque ele se levantará sobre a terra. Isso é fé, não por vista, mas fé de dentro do coração, crendo que Jesus existe, que Deus Pai existe, que a salvação vai existir, o arrebatamento da igreja está aí e vai existir. Mas estão muitos agora se voltando para Deus, acreditando em Deus por causa do coronavírus. O ser humano é tão frágil, é tão fraco, é tão falho, que só basta um vírus que Deus sopre para que possam ficar uma nação e um mundo em peso, atemorizados, desesperados, e todos dizendo: Jesus Cristo, eu amo Jesus, eu quero que Jesus me cure, que Jesus me abençoe, eu creio em Jesus, meu negócio agora é Jesus, que se Ele não me curar, se Ele não me livrar desse mal, dessa pandemia, eu sei que eu vou morrer. Nesses momentos, todos se rendem e todos acreditam que só Deus pode fazer alguma coisa. Mas, sim, para a cura da coronavírus, para a cura da AIDS, do câncer, do que seja, Ele tem poder de curar, de libertar, de transformar a vida. Mas o segredo é quando você for curado, quando você for liberto do alcoolismo, da droga, da prostituição, da jogatina, você olhar para trás, deixar lá no mar do esquecimento todas essas marcas da sua vida e perseverar, como está escrito aqui no livro do apóstolo João, 2 João, capítulo 9, versículo 9, capítulo 1 de 2 João, versículo 9, a parte B. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque é doutrina de demônios, se não for a doutrina de Cristo. E não se envolva com a doutrina que não seja de Cristo. Bem, quem sabe você está falando: pastor, e qual foi? Como foi os mandamentos que Jesus fala para o rico, para aquele jovem rico? O mandamento que Jesus disse, ele disse: olha, meu filho, eu vou te dar 2, se tu cumprir esses 2, tu herdará o céu, tu herdará a vida eterna. Ame ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força e de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você é uma pessoa que sabe perdoar as fraquezas do seu próximo, procura entender as suas dificuldades e perdoa e o ama, e está amando só a Deus e mais ninguém, e outro Deus não há, a não ser o Deus eterno e poderoso, você herdará o reino dos céus. Porque isto é a palavra de Deus e promessa de Jesus Cristo, que é o homem que veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, em carne e osso, e a Bíblia própria diz que ele não é homem para que minta, nem tampouco homem para que se arrependa. Ele falando, ele cumpre. A salvação está na tua frente, na tua mão. Mas quem deu crédito, assim disse o profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa palavra, à nossa mensagem? Quem deu crédito ao evangelho quando nós pregamos? Eu espero que nessa manhã, deste sábado, você venha dar